familiares. Familiar é o companheiro animal do mago que a gente estava falando, né? Das classes conjuradoras. Grande parte dela tem a habilidade de pegar essa magia. E ela é uma magia que muita gente pega para preencher as magias que você tem ali no, no nível 1, né? Ela é uma magia de conjuração de primeiro nível. E, na verdade, a magia chama Encontrar Familiar. Que aí, quando você usa ela, você define uma forma de um familiar, que é um espírito, que chega de algum lugar e toma aquela forma. E existe uma série de formas que você pode escolher, cada um delas tem seus benefícios, suas características, e etc. E é claro que todo mundo sempre escolhe a coruja, porque a coruja ela tem enxerga no escuro, ela voa 90 feet, ela consegue fazer várias coisas que a maioria dos outros não fazem. Mas, por grande parte disso é porque uma das habilidades que você pode ter ao usar um familiar é enxergar e ouvir pelos olhos e ouvidos daquele seu familiar. Então, você pode usar a visão noturna, mesmo se você é uma criatura que não tem visão noturna, você é um humano, por exemplo, você consegue ter a visão noturna se você vê através dos olhos da sua coruja. E aí você consegue também, como a gente falou mais cedo, usar uma magia que requer toque para ser usada através do seu familiar. Seu familiar vai lá e toca o alvo no seu lugar. E aí, se for uma magia, inclusive, que precisa fazer um teste de ataque, os atributos que são levados em consideração são seus e não do familiar. Então, ele traz uma série de benefícios que ainda podem ser expandidos de acordo com o que você pensar a respeito dos seus familiares. Existe uma série de familiares oficiais, básicos do livro do base, mas existem também sempre nas expansões, nos outros livros que lançam, familiares extras. E isso varia também com o cenário, né? Cenário de Planewalker tem uns tipos de familiares diferentes, cenários do Spelljammer tem outros familiares diferentes, então isso tudo vai variar também de acordo com o cenário que você vive. Se o seu cenário é um cenário próprio, você pode também definir que tipo de criaturas são possíveis serem invocadas no formato de familiar. Dessas opções que existem também, por exemplo, é o macaco alado. O macaco alado, É a bruxa do oeste. ele tem umas questões que por exemplo, de voo, igual a coruja. Ele voa menos, porque ele tem só 30 feet. Mas ele tem duas coisas muito importantes que a coruja não tem, que são mãos. E um familiar que tem mãos pode usar itens, como por exemplo uma varinha de mísseis mágicos. E aí você pode colocar o seu familiar dando tiro lá de cima em todo mundo com uma varinha de itens de mísseis mágicos. Ele pode usar uma varinha, um colar de bola de fogo. Então você pode ter seu familiar sobrevoando um campo de batalha, dropando bola de fogo nos seus inimigos. Então, ele tem o turno dele com as ações dele, ele não pode atacar, mas ele pode usar itens, ele pode fazer ações parciais, né? Então, isso tudo pode ser feito e raramente as pessoas fazem. É porque a gente estava comentando quando a gente falou como nunca lembra do boneco, igual o mago da Ordem do Palito, que muito raramente eu tenho um familiar e sumou dele na hora. Então, muitas vezes a pessoa pega a magia de encontrar familiar, nunca usa, fica ali ela parada no livro de magias dela lá, sem nunca ser usada, e esquece de todas as possibilidades que podem ser feitas com um familiar. Ele é uma adição muito forte no seu mago, no seu caster, por conta dessa série de ações extras ou ações diferenciadas que você consegue fazer usando o seu familiar. Ó, animais familiares são legais, cara. Mago sempre é bom, né? Ter um bichinho que um sapo, bruxa que tem sapo, mago que tem um coelho, ou uma coruja, ou um corvo e tudo mais. Eu gosto muito da ideia de criaturas diferenciadas, criaturas exóticas, igual você falou, dando macaco alado. E eu já vi essa possibilidade. E na lista de familiares eu incluí inclusive homúnculos. Porque Para o alquimista homúnculo, também, né? né? O homúnculo, igual você falou, ele tem mãos. Ele pode usar bola de fogo com colar? Pode. Pode usar varinha? Pode.
Só que ele abre portas, ele escreve, ele pega, ele tira, ele esconde. Ele Isso daí. pode correr lá e dropar uma poção na sua boca quando você tá morrendo. Porque ele consegue Exato. carregar. E isso daí é que eu vejo como uma qualidade fantástica. Ele te salva a vida, ele te aplica a poção, ele salva alguém, ele manda um recado, ele entrega alguma coisa. Não é um cachorro, um gato que vai levar com a boca, ou um pássaro que pode deixar cair. Não, ele guarda. Você pode botar uma roupinha nele e guarda no bolso, se você quiser. Então, se você for fazer um mago com familiar, pensa no seguinte, pensa na afinidade, primeiro ponto. Porque o mago que usa um familiar, ele faz parte de um conjunto estético. Primeiro ponto. Segundo ponto, é uma questão de afinidade. Você não vai, se você vê um mago e o mago tem um coelho, você vai pensar uma coisa dele. Se você vê um mago e ele tem um pseudo-dragão, você vai pensar uma outra coisa dele. Se você vê um mago e ele tem um morcego, você vai pensar uma outra coisa dele. O jogador, geralmente, ele pensa na vantagem. Mas se você é o mestre e esquece um pouco dessa questão de vantagem e começa a pensar na afinidade, você vai enriquecer mais. Porque questão de vantagem, cara, isso aí você negocia, você altera, não faz diferença. Ah, mas o morcego vai dar a sensação de localização no escuro e tudo mais. Ah, mas isso aí é o de menos, cara. Isso aí você pode botar um outro bicho que faz a mesma coisa. O negócio é você ter um morcego. Por que tem um morcego? Por que tem um sapo? Qual que é o lance dele ter uma aranha? Eu já vi mago que escolhe uma aranha, mas por que tem uma aranha? Então, adota isso daí, cara, porque o animal familiar, não sei como é que tá na quinta edição, mas ele geralmente é uma espécie de espírito, uma criatura que tem um vínculo com o mago, que seja místico, sobrenatural, seja qual for. E eles dois meio que partilham as paradas, cara. Eles chegam a partilhar algumas essências, eles chegam a partilhar magias, eles comunicam um com o outro. Eu já vi diversas versões, diversas habilidades pra isso. Então, se você considera isso daí, cara, não deixe o seu jogador ser conquistado aí, ser seduzido só pela vantagem do bicho, não. Faça ele compor o personagem dele e faça com que o familiar seja parte da atuação dele. Ele não vai pra lugar nenhum, ele não faça nada sem estar preocupado com esse bicho. Eu acho que tem esse. Primeiro tem esse componente aí, o Daniel falou, quase que estético, né? O mago com o bichinho lá, o sapo, uma cobra, sei lá. Escolhe um bicho aí do Harry Potter e coloca no colo do cara. Mas eu acho que tem essa função estética e mecanicamente é muito relevante. Eu tenho a sensação de que na quinta edição eles deram uma reduzida um pouco nisso, porque na terceira edição você tinha o bicho avançava junto com você, o familiar ia ganhando nível e tal. E aí na quinta edição isso não tem mais. Quinta edição, o familiar é sempre a mesma coisa. Mas é feito para facilitar. Porque o familiar tinha ponto de vida. E aí era o rolê. Se matasse o seu familiar. Toda vez que você mandava o seu familiar pra linha de frente para ele passar a magia de toque lá, era um risco do cara dar um bico no sapo, matar o seu sapo, e agora você não tem mais um familiar por um bom tempo. Então, eles mudaram um pouco para facilitar nesse sentido, por um lado. Mas eles reduziram sensivelmente os bônus mecânicos que o bicho dá. Agora, eles fizeram uma coisa meio, um caminho do meio ali para facilitar. Eu acho muito legal, mas novamente, já tenho muita dificuldade, não lembro de ter visto numa mesa alguém que jogasse um familiar incorporado à história e narrativa o tempo todo. Sempre via, na hora que o pau quebrava e a pessoa tinha que focar mais na cena, na própria interpretação, o bicho desaparecia no bolso e só voltava quando era importante para alguma ação que a pessoa queria fazer, né?